Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre palavras do Papa Francisco aos artistas e palavras de um pastor americano sobre o fim dos tempos. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa Francisco aos artistas. Sejam mensageiros de ternura, alegria e esperança. No encontro do Papa com os artistas que participam do concerto de Natal 2021, na manhã desta quarta-feira, o Papa falou sobre 3 palavras ligadas ao tempo de Natal e solidariedade: ternura, alegria e esperança, das quais o Papa espera que estes sejam mensageiros. Nesta quarta-feira, antes da audiência geral, o Papa Francisco encontrou os artistas e organizadores do concerto de Natal no Vaticano. O Papa iniciou recordando aos artistas que o Natal nos convida a fixar nosso olhar no evento que trouxe a ternura de Deus ao mundo. E assim despertou e continua a despertar alegria e esperança. Sublinhando estas 3 palavras, ternura, alegria e esperança, o Papa disse: sentimentos e atitudes que vocês artistas também sabem como reviver e difundir com seus talentos. A ternura nasce do amor. Em seguida, o Papa recordou que a ternura nasce do amor e disse: é como a linguagem do amor. Quando você ama uma criança, você a acaricia. Quando você ama sua namorada, você a acaricia. Seu namorado o acaricia. Vem do amor. O gesto de amor é o mais simples. Para ilustrar, recordou do presépio e do amor que está ali representado pela mãe, pelo pai, pastores e anjos que celebram a vinda do Senhor. E disse: tudo é permeado pela sensação de maravilha e amor que leva à ternura. Repito, a linguagem de Deus é proximidade, compaixão e ternura. As 3 coisas juntas. A segunda palavra, a alegria. E é precisamente o amor, continuou o Papa, que transparece nesta cena que gera alegria. O desabrochar da vida é sempre uma fonte de alegria, que ajuda a superar o sofrimento. O sorriso de uma criança derrete até mesmo o mais duro dos corações. Artistas criam fraternidade. Recordando o objetivo do concerto de Natal, o Papa disse aos artistas: no concerto de Natal, vocês oferecem seus talentos artísticos para apoiar projetos educacionais, especialmente para crianças e jovens em 2 países com condições muito precárias, Haiti e Líbano. E ponderou: sua música e seu canto ajudam a abrir o coração para nascer. E ponderou: sua música e seu canto ajudam a abrir o coração para não esquecer aqueles que sofrem e fazer gestos concretos de partilha, que trazem alegria a tantas famílias que desejam dar a seus filhos um futuro através da educação. E na arte, vocês criam imediatamente fraternidade. Diante da arte, não há amigos e inimigos. Somos todos iguais, todos amigos, todos irmãos. A linguagem de vocês, disse ainda, é fecunda. Ternura, alegria e esperança. Ao refletir sobre a esperança, disse: na Gruta de Belém, foi acesa a esperança para a humanidade. A pandemia, infelizmente, agravou as diferenças educativas de milhões de crianças e adolescentes que ficaram excluídos de todas as atividades educacionais. Depois de falar de outras pandemias que impedem a difusão da cultura, do diálogo e da inclusão, disse: a luz do Natal nos faz redescobrir o sentido da fraternidade e nos estimula a sermos solidários com os necessitados. Investir na educação significa ajudar crianças e jovens a descobrir e a apreciar os valores mais importantes e ter a coragem de olhar para esse futuro com esperança. Na educação habita a semente da esperança. Esperança de paz e justiça, esperança de beleza e bondade, esperança de harmonia social. Com essas palavras, o Papa Francisco se despediu dos artistas com o auspício que sejam sempre mensageiros de ternura, alegria e esperança. O que você achou das palavras do Papa Francisco? Deixe nos comentários, queremos saber a sua opinião. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Pastor fala sobre aspectos do fim dos tempos. A frieza dos corações é o maior sinal. Em sua pregação, ele destaca a idolatria descarada dentro das próprias igrejas, mostrando que as pessoas querem ser adoradas. O pastor americano Louis Giglio
líder da Passion City Church em Atlanta, Geórgia, entregou recentemente uma mensagem impressionante, alertando a igreja global para se preparar para o retorno de Jesus. Durante a pregação, Giglio mostrou um gráfico definindo o sentido bíblico do termo "em breve". Ele esclareceu que faz parte da natureza do Todo-Poderoso. Ele está fora do tempo e do espaço, mas ao mesmo tempo opera dentro dos limites da história humana, que é finita, esclareceu o pastor. O termo "em breve" pode significar agora e pode significar 100 ou 1000 anos. O tempo de Deus pode ser equivalente a um dia humano, disse ainda. Sobre a volta de Jesus, esse sempre foi o plano. Ao citar Mateus 24, o pastor enfatiza que o retorno de Jesus impactará nossas vidas de muitas maneiras significativas. Esse sempre foi o plano. Sim, Jesus nasceu para fazer o que somente ele pode fazer, e ele voltará a essa terra, e eu quero que você saiba que será em breve, alertou o pastor. Giglio lembrou que a Bíblia diz para não vivermos alarmados com as notícias. Está escrito que haveria guerras e rumores de guerras. Eu quero viver esse alerta, mas não quero ficar frenético, disse o pastor. Além disso, o pastor frisou a importância de estarmos prontos hoje e não andarmos preocupados com o dia em que Jesus voltará. O que desencadeia a volta de Cristo é a proclamação do Evangelho a todas as pessoas. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Essa continua sendo a missão do povo de Deus, lembrou o pastor. A igreja não está adorando a Deus. O pastor também aponta um problema dentro da igreja que indica o fim dos tempos, a idolatria. As pessoas não estão adorando a Deus, e a abominação está vindo contra o templo, contra o altar, e especificamente contra o sangue do Cordeiro. É uma idolatria tão descarada que pode-se ver a intenção das pessoas. Esqueça o sangue do Cordeiro, eu sou aquele que deve ser adorado e exaltado. O resultado disso é a desolação, continuou o pastor. Ele explicou que a sociedade se moveu em direção à adoração de ídolos, e isso é evidente na condição humana. Se você pedir a um psicólogo comum para descrever a psique da condição humana, eles dirão a você: fútil, sem sentido e vazio. Porque o homem já está tentando ser Deus e os corações estão esfriando, lamentou o pastor. Priorize a sua casa no céu. Muitos passarão a pandemia se preocupando com suas casas, mas não passaram 5 minutos pensando naquela morada que está sendo preparada para nós, no céu, alertou o pastor. E finalizando, o pastor Giglio lembra que nem todos estão prontos para entrar no reino de Deus. 2 homens estarão num campo, um será levado e outro ficará, disse ao citar texto bíblico. O sinal mais revelador da vinda do Filho do Homem é que o coração da maioria das pessoas esfriará. Pense nisso agora, que Jesus virá em breve e seremos transferidos da terra para o céu. Mantenham suas lâmpadas acesas, concluiu o pastor. E qual é a sua opinião sobre as palavras deste pastor? Deixe nos comentários. Agora vamos para declarações fortes do Papa sobre calúnia. Papa Francisco sobre calúnia. Quem fala mal do próximo é um assassino. Sem a prática do silêncio, o nosso falar adoece e pode tornar-se uma arma perigosa. O Papa Francisco usou palavras fortes na audiência geral desta quarta-feira, dia 15, ao tratar da gravidade da calúnia. Quem fala mal do próximo é um assassino. Ele convidou os católicos a seguirem o exemplo de São José. Ele convidou os católicos a seguirem o exemplo de São José para cultivar tempos de silêncio nos quais possa surgir outra palavra, a do Espírito Santo que habita em nós. Francisco afirmou que não é fácil reconhecer essa voz em meio a tantas vozes de preocupações, tentações, desejos e esperanças que ouvimos em nosso interior. Mas completou que, sem esse treinamento, que vem da prática do silêncio, as nossas palavras podem adoecer. O Papa ilustrou também o que acontece quando nossas palavras deixam de ser sadias. Jesus o disse claramente: quem fala mal do irmão ou da irmã, quem calunia o próximo é assassino. Mata com a língua. Não acreditamos nisto, mas é a verdade. Se nos lembrarmos das vezes em que matamos com a língua, nos envergonharemos. Mesmo assim, reconhecer isto nos fará muito bem. Silêncio, remédio para conter a calúnia e outros crimes da língua. Ele explicou que, sem a prática do silêncio, o nosso falar adoece. Em vez de fazer a verdade resplandecer, pode tornar-se uma arma perigosa. As nossas palavras podem tornar-se adulação, jactância, mentira,
maledicência, calúnia. É um fato da experiência, como nos lembra o Eclesiástico. A língua mata mais do que a espada. Francisco citou a Carta de São Tiago, que desenvolve o tema do poder positivo e negativo da palavra, e o Livro da Sabedoria, que diz que, quando a noite estava no silêncio mais profundo, a tua palavra desceu à terra, fazendo referência à encarnação da palavra de Deus em seu Filho Jesus Cristo. A respeito de São José, como exemplo de sadio silêncio, o Papa observou que os evangelhos não registram quaisquer palavras de São José de Nazaré. Nada. Ele nunca falou. E Francisco explicou o motivo. À medida que cresce em nós a palavra, o verbo que se fez homem, diminuem as palavras. À medida que Jesus cresce, as palavras diminuem. Francisco prosseguiu, indo além do objetivo de evitar a calúnia e destacando outros frutos do silêncio virtuoso. José, com o seu silêncio, nos convida a abrir espaço para a presença da palavra feita carne, Jesus. O silêncio de José não é mutismo. É um silêncio cheio de escuta, um silêncio laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade. Jesus cresceu nesta escola, na casa de Nazaré, com o exemplo diário de Maria e José. E não surpreende que ele próprio procurasse espaços de silêncio nos seus dias e convidasse os seus discípulos a fazerem essa experiência. Vinde, retiremo-nos a um lugar deserto e repousai um pouco. Imitando São José, o Papa nos convida a recuperar esta dimensão contemplativa da vida, aberta precisamente pelo silêncio. Mas admitiu, não é fácil. O silêncio nos assusta um pouco, porque nos chama a entrar em nós mesmos e encontrar a parte mais verdadeira de nós. Muita gente tem medo do silêncio. Ele recordou uma frase do filósofo Pascal. Toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saberem ficar quietos num quarto. O Papa Francisco exortou: cada um olhe para dentro de si mesmo. Muitas vezes estamos fazendo um trabalho e quando terminamos, procuramos imediatamente o celular para fazer outra coisa. Somos sempre assim, e isto não ajuda. Nos faz escorregar na superficialidade. A profundidade do coração cresce com o silêncio que não é mutismo, mas que deixa espaço à sabedoria, à reflexão e ao Espírito Santo. Não devemos ter medo. O silêncio nos fará muito bem. E você, concorda com as declarações do Papa Francisco? Deixe nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo. Curta e compartilhe o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.